Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 41. Logo após a mensagem nós cantaremos Não há o que temer. Acompanhe a leitura do texto sagrado. Isaías capítulo 41, versos 9 e 10. Diz assim o texto sagrado: Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E o povo de Deus diz: obrigado, Pai, por esse texto tão expressivo, tão significativo, tão abençoador. Que o Senhor nos ajude a compreendê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu fosse, nesse momento, perguntar a cada um que tipo de problema você está enfrentando, com certeza todos diriam que sim, há um problema ou uma dificuldade enfrentada. Eu creio que não há ninguém que possa dizer: não, está tudo mil maravilhas, não há problema, não há ansiedade, não há preocupação, não há angústia, não há medo, não há absolutamente nada. Não. Todos nós passamos por lutas na vida. Todos nós enfrentamos dificuldade, umas diferentes de outras, sim. Todos nós enfrentamos lutas. A gente pode chamar o que quiser, mas o fato é que não tem sido nada fácil para todos nós nesse tempo que se chama hoje. Se eu pudesse dar um conselho, já que eu disse que estaria perguntando a cada um, se eu pudesse dar um conselho a cada um, e esse conselho seria o mesmo para todos nós, para mim e para todos vocês, o conselho seria esse: confie em Deus. Confie em Deus. Confie na fidelidade de Deus. Confie na misericórdia de Deus. Confie no amor desse Deus. Confie nesse Deus que é todo poderoso. Ele tem resposta. Ele tem solução. Ele tem os recursos que necessitamos. É Ele quem supre todas as nossas necessidades através de Jesus. Confie em Deus. Deus conhece o nosso coração, meus irmãos. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de nós. Deus sabe o que está na nossa mente. Aliás, a palavra dele diz que antes que haja uma palavra em nossa boca, ele já sabe exatamente o que queremos pedir, qual é a nossa dificuldade. Portanto, se há alguém nesse tempo de tantas lutas, de tantas crises, se há alguém que pode nos ajudar, com certeza é Deus. Se você acredita nisso, diga amém. Eu também acredito e digo amém. Portanto, creia e tenha fé. Quando a gente fala em fé, eu não sei se nós temos uma compreensão correta a respeito de fé. Fé não é acalmar a tempestade. Fé é manter-se calmo enquanto acontece a tempestade. Fé é saber quem acalma a tempestade é o nosso Deus. Irmão, se lembra daquela experiência dos apóstolos atravessando o mar da Galileia com Jesus Cristo? Depois de um dia exausto, cansado, Jesus chega no barco, deita e dorme. E no meio do mar, uma tempestade. Só que naquele momento os apóstolos ainda não tinham entendido o poder de Jesus Cristo. Eles tentaram acalmar, eles tentaram resolver o problema, tentaram de todas as formas. Quando viram que não tinha mais recurso, não tinha mais o que fazer, clamaram: Senhor, acode-nos. E Jesus levanta-se, repreende o mar e o vento, calma, bonança. E aí os apóstolos ficaram perplexos, maravilhados. Que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Sabe, irmãos, 2000 anos depois da vinda de Jesus Cristo, de ter acontecido aquele milagre, ainda hoje, nós ficamos sem compreender que Jesus Cristo tem o poder de acalmar toda e qualquer tempestade que se abata sobre nós. Então, quando eu volto para esse texto de Isaías, capítulo 41, verso 10, que esse é um dos versos meus preferidos, eu recomendo a você que memorize esse verso.
Esteja constantemente lendo, memorizando e recitando esse verso que faz um bem enorme a todos nós. Conhecer e confiar nessas promessas que nós encontramos aqui em Isaías 41, verso 10, nos ajudará quando estivermos passando por tempestades. O nosso coração há de se acalmar, sabendo que Deus tem um controle das tempestades. O que nós precisamos tão somente é descansar o nosso coração e deixar o Senhor agindo. Então, seja qual for a crise que estejamos enfrentando, seja no relacionamento conjugal, seja com relacionamento com os filhos, ou com os pais, ou com um colega, com um amigo, ou uma crise financeira, uma crise de ordem emocional ou espiritual, seja qual for a tempestade, seja qual for a crise, nós precisamos entender que nós podemos descansar no poder e nas promessas maravilhosas do nosso Deus. Essas palavras, meus irmãos, de Isaías 41, 10, inspiram confiança e fé no Deus poderoso a quem servimos. São promessas que irão nos capacitar para enfrentar qualquer batalha ou qualquer tempestade, por mais difícil que ela seja em nossa vida. Essas promessas foram primeiramente entregues ao povo de Deus no passado, Israel. Mas essas promessas também, meus irmãos, agora pertencem a nós. Nós somos beneficiários dessas promessas. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 19, ele diz que não somos mais estrangeiros e forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, se somos concidadãos dos santos, somos membros da família de Deus, essas promessas ditas no passado pertencem a nós também nesse tempo. Pertence a você, meu irmão. Pertence a você, minha irmã. Pertence a você que está em casa nos acompanhando. Promessa dada pelo nosso Deus. Então não precisamos dessas promessas, porque podemos, no meio das tempestades, das crises, ficar com medo. Medo das coisas que acontecem ao nosso redor. Podemos ter medo das coisas que ainda estão por acontecer, mas essas promessas de Deus, com certeza, nos darão confiança, absoluta convicção de que podemos superar toda e qualquer dificuldade, dentre elas o próprio medo. Aí eu volto ao texto, encontro o Senhor dizendo, não temas, não temas. Essa é mensagem para o meu coração, essa é mensagem para o seu coração, para todos nós. Não temas, por quê? E ele próprio dará as razões. Vamos ver o texto? Verso 10, não temas. Qual é a primeira razão? Porque eu sou contigo. Deus então dizendo ao seu povo que se encontrava no exílio, na Babilônia, Deus então disse, não temas, esse momento que vocês estão passando, não temas, porque eu sou contigo. A primeira promessa que nós encontramos é sobre a presença de Deus. Meus irmãos, se abrimos a Bíblia, nós encontramos vários versículos que falam dessas promessas, dessa convicção que nós podemos ter da presença de Deus conosco. Ele prometeu, Jesus prometeu estar conosco, ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E os séculos não se consumiram ainda. Jesus também disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele voltou. Pelo seu Espírito, com o seu Espírito. O apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Na carta aos Hebreus está escrito, ele nunca te deixará, nem te desamparará. Há pouco recitamos o Salmo 9, verso 10, que diz que Deus nunca desampara aquele que o busca. Então nós podemos, no meio das crises, das tempestades, das dificuldades, das lutas, descansar o coração. Deus dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Deus está conosco, meus irmãos. Nós nunca estaremos sozinhos, nunca. Deus sempre está presente em nossa vida. Ele está conosco quando nos reunimos, por exemplo, nessa noite para adorá-lo. Ele está conosco quando nós dormimos. O salmista diz, deito e durmo com absoluta tranquilidade, pela certeza que eu sou protegido pelo Senhor. Ele está conosco quando vamos ao médico e recebemos uma notícia nada agradável. Deus está conosco, confortando o nosso coração. Deus está conosco quando sofremos algumas perdas, algumas frustrações. Ele conforta o nosso coração. Ele está conosco quando estamos trabalhando, quando estamos testemunhando, quando estamos servindo. Ele está conosco se estivermos deitados em uma cama de hospital. Em toda e qualquer situação, o tempo todo, Deus está conosco. Aliás, quando do anúncio
do nascimento de Jesus Cristo, o que foi que o anjo disse a Maria? Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Às vezes a gente esquece disso. A gente fica olhando ao redor dos problemas que enfrentamos, das dificuldades que batem à nossa porta, das angústias que apertam o nosso coração, e a gente se esquece que Deus prometeu, o Deus que é fiel, o Deus que é justo, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é misericórdia, que é amor, ele diz: eu estou contigo, não temas, eu sou contigo. Em qualquer situação. Os irmãos se lembram do Salmo 139? A partir do verso 7, o que é que está escrito? Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. O salmista perguntou assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Em outra tradução, ele estaria perguntando: há algum lugar no universo que eu possa me esconder do Senhor? Há algum lugar em que eu não serei visto pelo Senhor? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí o próprio salmista responde: se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomas asa da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirás, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Louvado seja Deus. Não há, portanto, um lugar no universo em que possamos estar escondidos de Deus. Deus nos conhece. E Ele diz: eu estou contigo. Ele está conosco. Quando falamos, irmãos, sobre a promessa de Deus, eu sou contigo, não estamos falando sobre um senso geral de que Ele está presente em todos os lugares, na sua onipresença, não. O texto está falando sobre o fato que Deus está conosco pessoalmente, não apenas que Ele pode nos ver, mas que Ele está ao nosso lado. É nesse sentido que o texto diz, que a promessa se faz chegar ao nosso coração. Ele está conosco. Ele está conosco apesar das circunstâncias difíceis pelas quais estejamos passando. Ele está conosco através das tempestades ferozes da vida. Ele está conosco através do fogo, por mais ardente que seja a fornalha. Ele está conosco quando as coisas estão indo bem para nós também. Ele está conosco quando as coisas estão difíceis. Ele está sempre conosco. Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele estava sozinho? Não, o Senhor estava lá. Os seus amigos foram jogados na fornalha ardente, e de repente o rei disse: jogamos 3, eu vejo 4, e o quarto parece o filho dos deuses. Lá estava o Senhor na fornalha. Então o Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus de toda a eternidade. O Deus que fez essa promessa a Israel no passado, e Deus que faz essa promessa a nós no presente. Ele está dizendo a você, meu irmão, a você, minha irmã: não tema, eu sou contigo. Eu sou contigo. Mas o texto não para aí. Não temas, porque eu sou contigo. Aí na sequência, o que é que ele diz? Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. A segunda promessa desse texto, em Isaías 41, verso 10. Deus dizendo: não se assustem, porque eu sou o teu Deus. Meus irmãos, Deus se relaciona com o seu povo de uma maneira muito especial. Se você voltar um pouquinho no versos 8 e 9, você vai ver Deus chamando o seu povo, seus servos, seus escolhidos. Tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, a quem tomei da extremidade, quem chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Ou seja, Deus se relaciona conosco pessoalmente, irmãos. Deus conhece exatamente o que se passa no seu coração, porque Ele é o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então não temos que deixar de focar, de observar apenas o problema, a dificuldade, o que está ao nosso redor, olhar para o nosso próprio umbigo. Não, temos que elevar os nossos olhos, fixando no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então a promessa feita no passado se aplica a nós também. Efésios capítulo 2, verso 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo.
pelo sangue de Cristo, nós fomos aproximados. Deus está conosco, Ele é o nosso Deus. Meus irmãos, a promessa de Deus nos dá uma razão para não olharmos ansiosamente ao nosso redor, o que talvez seja muito fácil nessa crise que nós estamos enfrentando nesse tempo. Mas porque Ele é o nosso Deus, não precisamos olhar com ansiedade para tudo que está acontecendo, não. Mas podemos descansar na confiança de que Deus está no controle e cuidando de cada um de nós. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus e nele podemos confiar. E o texto prossegue. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E aí na sequência, uma outra promessa do Senhor. Eu te fortaleço. A palavra aqui, fortalecer, significa basicamente ser tomado por coragem, por ter uma mente firme, por ter uma mente segura, por ter uma mente fortalecida. Deus vem ao nosso encontro, se faz presente em nossa vida, se apresenta como nosso Deus e nos fortalece. E quando Deus nos fortalece, nós nos enchemos de coragem. Os irmãos se lembram da experiência dos apóstolos? Naquele momento que Jesus Cristo foi preso, eles fugiram, amedrontados, acovardados. Depois, no momento seguinte, alguém descobre Pedro lá, verificando Jesus Cristo apanhando daquele jeito na mão dos soldados, e alguém diz, você é um deles. Ele nega 3 vezes, não só. E depois, então, todos se escondem, se refugiam. E quando Jesus ressuscita dentre os mortos e se apresenta, que mudança extraordinária na vida daqueles homens, daquelas mulheres. Passaram a se apresentar, a pregar diante de reis, diante de governadores, diante de autoridade religiosa, diante das multidões, e não ficaram apenas em Jerusalém, foram espalhados por todo o mundo, a ponto de, a respeito deles, ter sido dito, esses que transtornaram o mundo chegaram até nós. Coragem. Enfrentaram todas as dificuldades em nome do Senhor, porque entenderam que o Senhor estava com eles, que o Senhor era o seu Deus e foram fortalecidos por esse Deus todo-poderoso. Em outras palavras, meus irmãos, é Ele que nos dá força para enfrentar as batalhas que chegam até a nossa vida, as dificuldades que batem a nossa porta, as tempestades que caem sobre nós. Ele nos torna corajosos nessas situações. Lembro também, além dos apóstolos, de Josué. Moisés esteve dirigindo o povo durante todo aquele tempo. Quantas lutas, quantas dificuldades. E Moisés, então, é levado pelo Senhor. E Deus diz a Josué, não temas, serei contigo. Ser forte e corajoso. E Josué assumiu a liderança. Milhares e milhares e milhares e milhares. Venceu Jericó, venceu todos os reis, todas as guerras, estabeleceu o povo na terra prometida por Deus. Com coragem. Com coragem. E chegando ao final da vida, ainda desafiou todo Israel, dizendo, se vocês quiserem seguir os deuses dos amorreus, daqueles que ficaram lá para trás, que sirvam. Porém, corajosamente, com absoluta confiança, ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coragem. Porque foi fortalecido pelo Deus Todo-Poderoso e venceu todas aquelas batalhas. Meus queridos irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, seguidores de Cristo, nós somos fortalecidos pela presença e pela obra do Espírito Santo. Novamente, Paulo, na carta aos Efésios, que vocês sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito em seu interior, para que o Cristo habite em seus corações pela fé. Pela fé, Cristo habita em nosso coração. E Cristo habitando em nosso coração, nos fortalece para vencermos toda e qualquer dificuldade. Queridos, Deus está conosco, não apenas no sentido geral, mas Ele está em nós, como aquele que nos fortalece, que nos dá coragem para enfrentarmos as batalhas, as tempestades, as dificuldades da nossa vida. Mas o texto continua ainda, não é para aí as promessas não, outras. Não te assombres que eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e o que mais? Eu te ajudo. Olha que coisa maravilhosa do nosso Deus, né? Se apresenta nos fortalecendo, estando presente em nossa vida, e ainda diz, eu te ajudo. Para que não pensemos, meus irmãos, que
que Deus manda que a gente faça a batalha, Ele se envolve. Ele não nos envia sozinhos, não. Por isso que essa promessa é muito importante. Deus dizendo, eu te ajudo, em uma outra tradução que diz assim, certamente vou te ajudar. Deus não nos deixa sozinho, não. Quando Ele envia, Ele capacita. Quando Ele permite que as tempestades cheguem, Ele capacita, porque Ele está conosco, nos ajudando, nos sustentando. Não é isso que o salmista também escreve no Salmo 23, que gostamos tanto de recitar? O Senhor é o meu pastor, não terei falta de absolutamente nada. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Aí recitamos todo o Salmo 23 com essa confiança. Ele está conosco, Ele nos fornece ajuda, mas para tanto, é preciso que nós tenhamos fé. Sabendo que Ele está agindo, sabendo que Ele está conosco, então temos que descansar o nosso coração. Eu gosto muito do Salmo 37 e os versículos que os irmãos conhecem também, de 5 até 7, diz exatamente isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor, entrega os teus problemas ao Senhor, entrega as tuas tempestades ao Senhor, confia nele. E o que mais? E o mais Ele fará. E a primeira parte do versículo 7, para mim, é o maior desafio para todos nós que cremos em Deus. Diz assim, descansa no Senhor. Entrega e descansa no Senhor. Foi o que nós dissemos no início dessa reflexão, quando falamos sobre fé. Fé não é a certeza que a gente domina a tempestade. Nós não dominamos, a tempestade é dominada pelo Senhor. Mas fé é saber que é ter calma, é ter confiança, é ter o coração descansado. Sabendo que a tempestade está aí, mas tem um Senhor que está acima da tempestade e que controla a tempestade. Precisamos de sua força para enfrentar a batalha, mas precisamos, sobretudo, confiar que Ele estará lá e nos dará a ajuda divina de que precisamos na hora certa. Pense em Moisés. A história de Moisés é uma história que a gente deveria ler constantemente para aprender como é que Deus age na vida da gente. Como agiu na vida de Moisés? Deus prometeu estar com Moisés. Moisés conduziu o povo de Israel e de repente encontra uma barreira intransponível, o mar. Fazer o quê? Ficaram presos entre o mar e o exército de Faraó. O povo com medo, clamando, desesperado, reclamando. Fazer o quê? O que Moisés poderia fazer naquele momento? Deus não disse naquele momento, meus irmãos, não deu um certo número de instruções a Moisés, um conjunto de instruções a seguir. Moisés, observe como é que você pode tirar o povo do Egito. Não. Deus queria que o povo andasse pela fé, que Moisés andasse pela fé. E quando Moisés estava naquela situação, clama a Deus, e Deus disse, mande que o povo marche. Quando você, Moisés, levantar o seu cajado, estender a mão sobre o mar será dividido e os filhos de Israel passarão pelo meio do mar em seco. Ele tirou o povo do Egito e naquele momento, lá estava o Senhor presente, ajudando Moisés, abrindo o mar. Não foi Moisés que abriu, foi o Senhor que abriu, ajudou Moisés e o povo naquele tempo. A tempestade, volto a te falar nela. Você não vai controlar a tempestade. Nenhum de nós tem controle sobre a tempestade, só Deus. O que a gente precisa é descansar no meio da tempestade. Agora veja novamente, não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e o que mais? E te sustento com a destra da minha justiça. Meus irmãos, a última promessa de Isaías 41:10 nos dá a certeza de que Deus nos manterá em pé. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Isso soa maravilhosamente pessoal. É Deus cuidando de cada um de nós. Infelizmente, muitas pessoas pensam que Deus simplesmente nos criou, nos deixou aqui à vontade e não está nem um pouco preocupado com cada um de nós. Não, o Deus que nós cremos é um Deus pessoal, um Deus que nos conhece e que um Deus que quer nos sustentar.
Ele não se revelou na sua palavra. A sua palavra diz que ele é independente da criação. Deus é autoexistente, não depende da criação, mas ele também está dentro da criação. É a ação do mundo. É a ação da nossa vida nos abençoando. Se nós estivéssemos, irmãos, completamente sozinhos, nós teríamos há muito perecido. Não é isso que Lamentações 3 diz? Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós há muito teríamos sido consumidos. Mas Deus é quem nos sustenta pessoalmente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso, meus irmãos, temos razões, muitas razões, para não temer. Deus está conosco. Volto a dizer, não no sentido geral, mas no sentido específico em que Deus está ao nosso lado. Não devemos temer, porque Ele é o nosso Deus, é a Ele que devemos obedecer e não as pessoas e as circunstâncias. Deus nos fortalecerá, dando coragem, nos tornará forte. Ele nos ajudará, dará ajuda divina quando precisamos. Ele nos sustentará para que sejamos impedidos de cair. Isso nos dá uma grande certeza. No meio das crises, das tempestades que estamos ou que venhamos experimentar, temos um Deus que está acima de todas as coisas, cuidando de nós e nos conduzindo vitoriosamente pela vida. Ele está conosco na tempestade. Eu concluo essa breve reflexão com essa indagação. Qual é a sua tempestade? Eu disse no início que se fosse perguntar a cada um de vocês, cada um estaria apresentando os problemas enfrentados, as crises enfrentadas, as dificuldades que presentes na sua vida. Eu volto agora a perguntar, qual a sua tempestade? Deus sabe o que você está passando. O que Deus está querendo tão somente de você, meu irmão, tão somente de você, minha irmã, é que você confie na palavra dele. Esse Deus que disse a Israel e diz a mim, a você, hoje, a cada um de nós nesse tempo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha vida, da minha destra fiel. Assim como Jesus Cristo controlou a tempestade no mar da Galileia, ele pode acalmar a sua tempestade e controlar a sua tempestade, se você depositar nele a sua confiança. Amém?